essa notícia? Olha, primeiro com o sentimento de que o rei está nu, né? É uma expressão que é utilizada comumente para mostrar que aquilo que o cobria, né, aquela impressão de imparcialidade foi por terra de uma vez por todas, né? O ministro Moraes nunca escondeu, né, a sua belicosidade, a sua falta de imparcialidade na condução desses inquéritos intermináveis e intoleráveis que transformaram o Brasil numa república inquisitorial. E falo inquisitorial porque nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que é vítima, segundo as palavras dele mesmo, né, que investiga. Agora se demonstra que ele produz provas dentro do processo, né, que determina qual é a autoridade policial que toma conta desse ou daquele caso, ou seja, está um claro aparelhamento da Polícia Federal, né? E por fim é um juiz que tem lado político, né? Ele encarou o espectro ideológico e político do país como algo a ser exterminado. Então eu sou senador da República, né? Eu há quase 1 ano e 6 meses. Ao longo desse período eu tenho dito, desde o primeiro dia que chegamos lá, inclusive como candidato a presidente do Congresso Nacional, que deveríamos restabelecer a normalidade democrática, voltando a ter o natural equilíbrio entre os poderes e que cada um dos poderes exercesse a sua função, o seu mistério, sem que houvesse superposição e invasão de prerrogativas, que é o que está acontecendo, né? E eu espero que agora haja uma comoção dentro do Senado da República para que outros senadores possam, junto conosco, assinar um pedido de impeachment. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor acha que tem fundamento e elementos já para entrar com o pedido de impeachment? Os fundamentos estão na nossa cara, batom na cueca, estão esfregados na nossa cara. Agora, esperamos que haja a condição política para que o presidente do Congresso Nacional, que é ele quem tem essa condição, essa prerrogativa pelo nosso regimento, né, abra esse procedimento para que nós possamos apurar, cumprirmos o nosso papel como Senado da República, convocarmos o ministro para que ele possa se explicar. São 6 gigabytes aqui de conversas. Nós vamos ter aí uma novela mexicana. Vai ter uma sequência de matérias. Vai ter uma novela mexicana aí durante 2 meses, contando de que forma houve o direcionamento das investigações e a produção de provas, mostrando que o princípio da inércia do judiciário foi ultrapassado em função da conveniência política daquele que deveria ter isenção e imparcialidade. O senhor acha que a eleição de 2022 para presidente da República, com esse comportamento do Alexandre Moraes, influenciou diretamente o resultado? Não tenho dúvida. Nós sabemos que houve uma influência muito clara da maneira como o Tribunal Superior Eleitoral se comportou. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, que nós vamos aguardar o desdobramento, mas é muito grave o que está sendo colocado aqui. Mas eu posso falar de ações, de atos públicos. Por exemplo, um voto dado pelo Tribunal Superior Eleitoral de censura prévia, que é execrável, é intolerável. A censura, todos nós lutamos contra o fim da censura no Brasil, e o Tribunal Superior Eleitoral votou para impedir a divulgação de um documentário que sequer conhecia o teor do documentário, supondo que poderia influenciar, né, o resultado das eleições. Foi o documentário da facada do presidente Bolsonaro, produzido pelo Brasil Paralelo, que é uma entidade que a gente pode até não gostar, mas tem muito apuro técnico, tem muita condição do ponto de vista de ser uma entidade séria que faz documentários e produz material, Senador, com muita seriedade, né? E só mais 2 exemplos, para que você possa falar. O fato de que nós fomos impedidos durante a campanha eleitoral de dizer o óbvio, que o presidente Lula era amigo, companheiro, parceiro de Maduro, né? Do homem da Nicarágua, como é o nome dele? O Ortega, né? Que ele havia dito em determinado momento que tinha interesses que foram retirados do ar, foram censurados, e depois se mostraram que o tribunal censurou, que era verdade. Então houve evidentemente uma ação do Tribunal Superior Eleitoral que influiu diretamente no resultado da campanha eleitoral. Na última vez em que mensagens como essas foram postas, foi o Supremo quem tomou as decisões que acabaram resultando
em Lula na presidência, as condenações que foram desfeitas dentro da Lava Jato. Eu pergunto se o senhor acredita, até pela análise que o senhor possa fazer, se o próprio Supremo, dependendo da crise, do tamanho da crise que possa ter essas mensagens, poderia agir para ele mesmo cortar na própria carne ao invés do Senado. Dinarte, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito delicado, né? Porque a ninguém interessa essa instabilidade. Nós temos um presidente da República que hoje preside o país e que foi condenado por quase 10 juízes em 3 instâncias diferentes. E essas condenações foram revertidas e ele se tornou um descondenado porque 5 anos após o início do processo judiciário se identificou dentro do STF que o foro não era adequado, ou seja, a circunscrição geográfica onde havia sido originado aquelas ações contra o presidente Lula, e estou falando de ações seríssimas, né, de corrupção, passiva de formação de quadrilha, né, enfim, eram... não era Curitiba. Não era possível ser em Curitiba, era no DF. Então, os processos voltaram a estaca zero e muitos deles prescreveram. Bom, esse cidadão hoje é o presidente da República. Bolsonaro está inelegível porque fez uma reunião com embaixadores. E nessa reunião falou a respeito de um processo público, de que um hacker havia invadido os sistemas do TSE e estava com a senha do ministro Fernando Banhos durante 9 meses. E mostrava a fragilidade do processo. Então, por esse fato, ele tornou-se inelegível. E por um outro fato, de que no dia 7 de setembro ele havia participado do 7 de setembro ao lado de um empresário que era Luciano Hang. Então, nós estamos vivendo num país em que houve uma relativização da maneira como a lei está sendo executada. Desculpa. Eu espero muito que o que você me pergunta possa acontecer. Que os pares do ministro Alexandre de Moraes procurem o ministro e digam: amigo, você é eminente ministro, por favor, né, vamos voltar a nos ater ao que diz a Constituição. Hoje mesmo, um senador da República, que por mais extravagante que seja a sua atuação, que é o senador Marcos Duval, ele foi multado em 50 milhões de reais. Santo, né? Do Espírito Santo. 50 milhões de reais. Qual foi o crime que esse cidadão cometeu, tão grave assim, que leva o ministro Alexandre de Moraes em sigilo? Uma das o próprio PL também foi multado porque entrou com recurso. Quer dizer, você está vivendo um momento muito complicado. Várias pessoas hoje não têm o seu passaporte, várias pessoas não podem se expressar livremente. O ministro o tempo todo vai para a imprensa falar a respeito de política e pregar o controle das redes sociais para ninguém criticá-lo. O ministro Moraes, em uma das mensagens que a Folha publica hoje, ele pega um print do Constantino, encaminha para o juiz auxiliar, para o juiz auxiliar requerer ao TSE a produção de um parecer, e depois esse parecer termina nas mãos de Moraes, sendo informado que através do nosso sistema de alerta e monitoramento, sendo que foi o Moraes quem pegou o print e encomendou o parecer. E a matéria da Folha com o Glenn, a Folha que foi durante muito tempo no governo Bolsonaro insultada, alvo frequente do Bolsonaro ali no cercadinho com os seus repórteres, e o Glenn que chegou a ser até xingado de homofobia pelo presidente, pelo então presidente. Não é irônico que agora esse jornal e esse jornalista forneçam as provas que com certeza vai interferir nos casos que o bolsonarismo tem interesse? Olha, sim, é paradoxal. E veja os motivos que permitiram, inclusive, as provas contra a Odebrecht, contra a OAS, contra a Camargo Correia. Hoje mesmo o Toffoli anulou processos em outros países do mundo contra a Odebrecht. O senhor acha que essas mensagens vão ser impugnadas como prova ilegal? Bom, eu espero que se faça justiça. Eu sinceramente, assim, eu acho que qualquer cidadão brasileiro que nos ouve agora, que nos escuta, que nos assiste, independente da sua condição política, gostaria que houvesse uma estabilidade nas instituições. Ou seja, se há uma jurisprudência e se há uma lei, ela tem que servir para mim e para o meu inimigo. Ela não pode ser um cobertor que só serve para quem é do meu lado. Como líder oposição, o senhor tem medo?
da mão do Supremo? Não, primeiro eu não gosto de me jactar, né, Gustavo, porque não cabe. Eu acho que esse é um processo que a gente tem que ter muita serenidade. Eu tenho que exercer o meu papel. Eu estou no momento licenciado do Senado da República. Eu não posso sequer assinar um pedido de impeachment, mas com certeza, né, na hora em que ele tramitar, eu estarei lá no plenário para fazer as oitivas, para fazer eventualmente as indagações necessárias para que a coisa funcione. Eu não me vejo aqui, nem acho que esse é o momento de termos heróis, mas temos pessoas que têm a convicção de que a Constituição precisa ser cumprida. Eu vou repetir novamente, a lei só é boa se ela serve para mim e para o meu inimigo. Não dá para a gente viver num momento em que a gente vê, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal falando e opinando a respeito do processo político com a maior desenvoltura e não aceitando serem contraditados. Ora, se o mistério do juiz se manter fora dessa briga ou dessa situação em que as paixões afloram, para que ele possa ter a imparcialidade na hora em que eventualmente julgar algum caso. Ok, é o que se imagina que deve ser um juiz. Mas se ele se dá o direito de opinar politicamente, por que ele não pode ser contraditado? Por que ele não pode ser contestado? Por que ele não pode ser criticado? Sim. Quer dizer, você tem uma opinião e ela precisa ser imposta de cima para baixo, inclusive com pena das pessoas serem retaliadas, presas, retiradas das redes sociais, terem multas pecuniárias, serem presos. Gente que passou 1 ano na prisão sem um inquérito, sem uma acusação formal, né? Pessoas que não têm mais hoje seu passaporte, pessoas que não podem falar a respeito do que pensam, do que sentem, porque no nosso Código Penal já está lá: calúnia, injúria, difamação. Qualquer cidadão pode se socorrer do que diz a lei. Agora, o que não dá é essa inovação permanente a favor, né, de um cidadão que se acha acima de todos, é um xerife no Brasil, né? Isso está ficando muito complicado, o processo democrático.